Nessa aula eu vou te mostrar como fazer detalhamentos no Revit. Eu vou te mostrar desde o básico até um método bem mais avançado para você detalhar qualquer coisa no seu projeto em Revit e você vai entender bem a fundo como fazer um detalhamento completo dentro do seu projeto. Legal? Meu nome é Eric Marque, eu sou sócio da Axion, sou professor de Revit. A Axion é um centro de treinamento autorizado Autodesk e a gente tem o maior curso de Revit do Brasil com mais de 1000 aulas. Em muitas delas, inclusive, eu sou professor, então vale bem a pena você conhecer o nosso trabalho e eu vou deixar aqui todos os links na descrição do vídeo. Bom, vamos iniciar aqui o nosso trabalho no Revit, ok? Vamos lá. Bom, vamos começar aqui pela maneira tradicional, digamos assim, de detalhar elementos no nosso projeto, tá? Esse projeto aqui, ele já tá relativamente completo aqui nessa aula, tá? Então eu tenho aqui todas as vistas dele, enfim, plantas e tudo. Isso aqui tudo a gente constrói ao longo do curso. E eu tenho, por exemplo, dois cortes. Qual é a forma... Bom, na real tem vários cortes, tá? Mas qual é a forma tradicional de detalhar alguma coisa dentro do Revit, tá? A tradicional é aqui, ó. Imagina que eu vou pegar esse corte, beleza? E eu quero, por exemplo, criar um detalhe aqui sobre o encontro da laje com a parede, beleza? Então eu venho nesse corte aqui. Como eu vim através de uma prancha, eu dei 2 cliques aqui para entrar no corte, tá? Mas não tem problema porque eu não vou trabalhar nele mesmo. Venho aqui na aba View e crio um callout, tá? O callout ele é uma ampliação de alguma coisa. Ó, até a própria imagem do Revit mostra ali. Então eu peguei ali um encontro de um pilar com uma viga e fiz um callout para detalhar a união desses elementos. Tá? É para isso que serve o callout. Eu vou pegar o callout e vou criar aqui um callout nessa zona. Beleza? Nesse corte aqui. Vou trazer ele até aqui para fora. E a gente vai clicar com o botão direito nesse callout e vai clicar aqui em Go to View. Olha lá. E agora eu tenho uma vista ampliada desse corte, dessa zona que eu selecionei no corte, tá? Você vai ver que essa vista veio na 1:50, beleza? Mas o corte aqui estava na 1:100, então você já vê que a ferramenta ela é feita para você ampliar mesmo alguma coisa. Vou colocar aqui no nível de detalhe alto, para ver as camadas aqui dos meus elementos, vou colocar em cores consistentes. Aqui eu continuo vendo a parede toda preta, vamos descobrir por quê. Ó, eu tenho aqui uma configuração dentro do meu VG desse corte, em que todas as paredes aparecem no nível de detalhe baixo, tá vendo? Então vou colocar aqui by view, para ficar conforme a minha vista mesmo. Aqui eu tenho também o TopoSolid, que é a topografia, e provavelmente nos floors ó, eu tenho a mesma configuração. Vou colocar aqui by view também. Dou OK e pronto. Começo a ver aqui a minha ampliação. Bom, aqui por que esse detalhamento não está bonito ainda? Tá? Porque ele está na escala 1:50. Se a gente botar aqui numa escala 1:5, por exemplo, já fica bem mais interessante, beleza? E aqui a gente pode ir ajustando, né, o que a gente quer mostrar e o que a gente não quer mostrar. Por exemplo, eu não quero mostrar esse móvel, não faz sentido para mim. Eu boto aqui um Hide in View, posso até ocultar a categoria de móvel inteira, né? Porque eu não quero nenhum móvel. Ó. Aí, aqui eu posso mostrar também só os elementos que eu quero detalhar, porque não tem necessidade de eu detalhar, de eu exibir outros elementos aqui, tá? Então, Hide in View Category. Opa, apaguei demais. Espera aí. Hide in View Elements, não Category. Tá? E assim você pode ir um pouco filtrando o que você quer mostrar e o que você não quer. Aqui eu estou com um background azul na vista. Deixa eu ver aqui, vou colocar sem background. E aí eu tenho agora algo mais próximo de um detalhamento. Tá? Esse é o método tradicional, né? Como eu estava dizendo. Ó, peguei aqui. Posso, por exemplo, criar aqui uma anotação. Posso criar um masking region, uma máscara branca, né?
Posso colocar aqui medium lines mesmo e fazer, por exemplo, uma linha de interrupção aqui. Aí já a gente ajeita. Ficou meio feia, né? Vamos ver se a gente deixa ela um pouco mais bonita aqui. Pronto. E daí eu tenho que fechar aqui o perímetro com uma invisible line. Dessa forma. Finalizo. E tenho a interrupção. Ó, ficou pronto. Tá? Posso esticar aqui um pouco mais. Aqui eu vou espelhar essa interrupção para baixo. Olha lá. Posso novamente levar um pouco mais aqui para ficar visualmente mais interessante. E posso copiar aqui e girar 90 graus. Tá? Posso ocultar essa linha de fora e assim eu faço um detalhamento da maneira tradicional, tá? Aqui também existe a possibilidade de colocar textos, né? Posso colocar textos aqui, o texto que eu quiser. Por exemplo, botar aqui, pegar esse texto aqui assim, ó. Não são visíveis. Tá, aqui o texto ele não ficou visível por causa dessa linha, ó. Tá vendo aqui? Eu habilitei o Hidden Lines e aí eu tinha ocultado o Crop View, mas junto do Crop View eu tenho também esse Crop Annotation, ó, que ele limita as anotações da vista. Então você pode ampliar o Crop Annotation aqui até onde você quiser ter anotações, tá? Aqui a gente tem um nível também que estava oculto já nessa vista, que a gente pode exibir ou não. Eu acho que não faz sentido para mim exibir, porque eu posso usar esse corte como um corte padrão para outras lajes, tá? Ó. Posso colocar ali tijolos alinhados com a laje. Tá, então assim, todos os elementos de anotações a gente pode trazer para cá, a gente pode trazer, por exemplo, um detail component, que é um componente 2D, né? Uma família 2D que você sobrepõe aqui à vista. Posso trazer um repeating também, que é a família 2D é a mesma, só que se repetindo. Por exemplo, aqui a gente tem um repeating de brick, tá? De tijolo. Ó, vou colocar aqui para a gente ver como é que ele fica. Tá vendo? Aí eu posso colocar ele aqui para cima. Deixa eu mover aqui. Opa. Posso colocar para cá. Aqui. Ó, posso colocar aqui esse detail componente de brick. Posso espelhar ele aqui para o lado de lá. E aqui, obviamente, ficou errado, porque essa máscara está atrás, né? Então a gente bota ela aqui, bring to front. E bring to front. Olha lá, daí a máscara fica à frente. E eu estou detalhando, por exemplo, o encontro da parede com a laje. Fica bem legal. Tá? E aqui você pode colocar cotas, você pode colocar anotações, você pode colocar também tags de materiais, tá? Então, ó, você pode puxar aqui o nome do material, ou enfim, pode puxar a descrição do material também, tá? Ó, bloco de concreto, tá vendo? Tá? Aqui ficou feio porque a gente está usando dois tipos de anotação diferentes, né? Então seria legal se esse aqui tivesse com a mesma padronização do outro. Mas enfim, deixa eu tirar esse texto daqui. Tá? E esse é o detalhamento padrão. Não vou me aprofundar muito nele,
mas esse é o detalhamento padrão. Quando a gente pega nessa prancha, por exemplo, que a gente tem aqui, tá lá, tá puxando para o corte, e a gente traz esse callout, que agora tá, ó, detail views, detail 1, ó, trago ele para cá, vou até colocar um nome nele aqui, tá? Vou botar união da parede com a laje. Ó, ele fica aqui perfeitamente colocado numa prancha, na escala 1:5 que ele tem, e ele associa aqui a localização dele com essa prancha. O desenho está perfeito, tá? Funciona. Cara, isso aqui funciona perfeitamente para quando você vai fazer um detalhamento de um elemento específico, de uma zona específica do projeto, de uma região que você quer mostrar com uma escala maior, tá? Então, ó, Detail View, ou seja, a ferramenta de callout ali, né? Ela é uma super ferramenta para você fazer ampliações de zonas do seu projeto, inclusive detalhamentos de zonas específicas do seu projeto, tá bom? Agora, a gente vai para forma mais complexa de você detalhar alguma coisa no seu modelo. E aí, basicamente, é a ferramenta de assembly, caso você não conheça, ou a ferramenta de montagem. Se você não conhece, fica aqui até o fim, que eu vou mostrar várias coisas sobre essa ferramenta. E se você já conhece um pouco, talvez valha a pena você ficar também para aprender mais sobre ela. Tá? Vamos lá. O que é a ferramenta de assembly? A ferramenta de assembly ela é feita para montagem de elementos, ou construção, ou um detalhamento construtivo de um ou mais elementos que você queira detalhar mais no seu modelo, tá? Ela é super legal. Eu mostrei um pouco sobre ela dentro da aula de legendas, tá? Que está aqui também no nosso canal. Eu mostrei um pouco sobre essa ferramenta, mas nessa aula aqui agora a gente vai ver muito mais a fundo como funciona a ferramenta de assembly, tá? Vamos lá. Imagina que você queira fazer um detalhamento construtivo de como executar ou como construir essa lareira, beleza? Então você vem aqui, seleciona os elementos da lareira. Ó, selecionei esses elementos. Beleza? Aqui eu tenho também selecionei a coluna da lareira, aqui eu tenho também a lareira, nesse caso é uma lareira elétrica que está ali, tá? Mas tenho ela ali também, poderia ser uma lareira modelada. Selecionei todos esses elementos, eu posso clicar aqui e dar um Create Assembly, tá? Dentro da aba Modify, olha lá, Create Assembly. Aí ele vai me perguntar qual é a categoria do assembly, eu posso colocar uma dessas categorias que ele sugere, baseado nos elementos que estão selecionados, ou eu posso deixar como genérico. Em alguns casos ele deixa também colocar genérico, né? Em outros não. Depende do que você selecionou. E aqui eu vou colocar como lareira. Tá? Dou OK. E o assembly foi criado. Não mudou nada no meu modelo, não apareceu nada. Na verdade, o assembly está aqui, ó, dentro do nosso navegador de projetos. Agora eu tenho aqui assemblies. Bom, antes eu tinha, como eu disse, eu mostrei ali na aula de legendas, eu tinha esse aqui que eu vou apagar. E eu tenho aqui o assembly da lareira. Se eu der 2 cliques, não acontece nada, porque eu não tenho nenhuma vista criada para esse assembly. Tá? Como é que eu crio uma vista para isso? Eu venho aqui, seleciono o assembly e boto Create Views. Ou eu clico com o botão direito aqui, tá? Ó, botão direito aqui, Create Assembly Views. Beleza? Quando a gente faz isso, o Revit traz para a gente uma série, isso aqui já veio pré-configurado do outro assembly que eu tinha criado na aula anterior, tá? Mas o Revit traz para a gente aqui, normalmente, tudo selecionado, normalmente aqui fica tudo from type, tá? Nos view templates. E ele permite que a gente crie vistas para esse assembly que a gente já criou, tá? Em uma determinada escala com determinados view templates aplicados ou não, beleza? E aqui eu posso criar uma série de vistas. Eu vou criar todas essas vistas aqui, menos Lighting Fixture, que não faz sentido porque é uma lareira.
Tabela também não. Bom, não vou criar. Ah, tá vendo? Cara, ele deixa criar tabelas, ó. Eu posso criar uma tabela de materiais, uma tabela de paredes. Vou criar aqui só para você ver. Depois a gente apaga. Parte eu não vou criar porque a gente não está trabalhando com partes. Isso é assunto para outra aula. E uma série de elevações, cortes, planta e vista 3D. Vou dar OK. Ah, inclusive uma prancha, tá? Não vou criar a prancha. Dou OK. E aí o Revit vai gerar todas as vistas desses elementos que a gente colocou no Assembly, tá? Então aqui, ó, ele me trouxe para Plan Detail, que ele criou ali. Você já vê que ele bota o nome de Detail, porque ele entende que é para um detalhamento, tá? Então, novamente, vamos usar as ferramentas para o motivo pelos quais elas foram criadas, tá? Ó, coloco aqui, por exemplo, um Consistent Colors, Fine, e aqui eu já estou vendo as paredes da lareira ali com um nível de detalhe maior. Ah, mas por que eu não estou cortando a lareira? Porque provavelmente o plano de corte está passando no lugar errado. Daí a gente vem numa elevação, e na elevação, olha lá, a gente vê aqui o plano de corte onde ele está no meio do elemento. Vou vir aqui e vou arrastar ele para baixo. Olha lá, peguei um plano de corte ali, bem onde passa a lareira. Se eu venho no plano detail, eu passo a ter ali a lareira e a estrutura das paredes e tudo que tá acontecendo ali. Legal. Bom, o que mais? Eu tenho aqui uma série de vistas, isso aqui são as elevações, tá? São as elevações de lado, de frente, do outro lado, tá? Do mesmo jeito que a gente viu aqui nessa elevação back, ó, e a gente pode colocar um Consistent Colors aqui, pode ver em mais detalhes a lareira. O legal disso aqui é que eu estou realmente vendo a própria lareira ali que eu estou detalhando, tá? E ele cria todas essas vistas independentes, não aparecem outros elementos. Você vê que o piso não está aparecendo aqui, tá? Aqui você pode botar modo wireframe. Parece que o fogo aqui não está aparecendo, é uma questão da família em si, então a gente tem que entender por quê. Posso botar no Consistent Colors, que eu prefiro. Não tem um piso aparecendo, posso tê-lo ou não, mas para ter o piso aqui eu preciso adicionar ele ao Assembly. Não faz muito sentido adicionar esse piso ao Assembly, porque o piso ele é grande, tá vendo? Ele pega tudo isso aqui, ele vai para lá dentro da sala, e eu não quero detalhar realmente o piso, eu quero detalhar a lareira. Então você pode pegar, por exemplo, aqui dentro do Assembly e criar aqui, ó, um region, tá? Posso criar uma região preenchida. Vou colocar, bom, vou deixar aqui invisible por enquanto. Ó, vou criar aqui uma região preenchida. E essas três linhas eu vou colocar como, bom, já estão como invisible, essa de cima eu vou colocar como wide line, que é a linha grossa. Tá? Ó, se eu boto ali, se eu desativo o thin lines, eu começo a ver ela melhor como linha grossa. Finalizo. Calma aí que eu acho que eu criei foi uma máscara, perdão. Vamos de novo. Filled Region, tá? Eu peguei o Masking Region sem querer. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui já uma wide line. Botar aqui com 3 metros. Tá? E agora eu vou fazer o fechamento com Invisible Line. Opa. Diminuir um pouco aqui. Esse hatch, aí a gente vai botar aqui, por exemplo, hatch diagonal down. Vamos ver se atende. Ó, com fundo branco, tá vendo? Ele basicamente vai representar o piso, porque você não quer detalhar o piso aqui, você está focado na lareira. Tá? Aqui a gente tem aquela grade superior ali de acabamento da lareira. Poderia ter aqui um chapim também, que não foi feito, porque o modelo do Start ele era pouco detalhado, né? Então não tem chapim. Poderia ter, seria legal. A gente poderia ter uma lareira aqui também construída, né? Uma lareira com vão aqui, onde tem a área do carvão ali, tudo que acende. Nesse caso, deveria ter uma divisão interna entre a de fora e a de dentro, tá? Para não ficar esse vão aberto entre o interior e o exterior. Mas assim, a questão toda é que você tem a possibilidade de criar uma série de vistas, tá vendo? Esse aqui, eu posso dar um Ctrl C nele aqui até, ó, e levar, não, aqui não, perdão, no front.
eu posso colar ele alinhado com a vista atual e ele vai exatamente para a mesma posição, beleza? Aí aqui no back, por exemplo, eu posso aplicar um view template. Vamos ver se pega aqui um legal. Fachada color. Não ficou legal não, mas tudo bem. Fachada, deixa eu ver, corte color. É que ele tem esse background, né? Tá. Vamos pegar aqui, duplicar esse fachada color aqui, ó. Eu vou criar aqui assembly, tá? Elevation. Pode ser em português também, beleza? Ó, vou pegar aqui background e vou colocar none. Sem background. Beleza. A escala, ó, quando eu apliquei o view template mudou a escala. Não quero 1 para 100. Vou colocar aqui nessa elevação que é alta, vou colocar aqui 1 para 50, tá? Ó, dou um apply e ele já vai pegando forma, tá? Bom, legal. Vou deixar assim por enquanto. Aqui, apliquei o View Template. Posso pegar esse View Template, posso selecionar várias vistas aqui, front, left, right, e aplicar o View Template aqui. Uma coisa que pouca gente sabe também, posso clicar com o botão direito e aplicar só as propriedades do View Template nas outras vistas, sem aplicar o View Template inteiro, tá? Então, ó, tem aqui essas vistas, mas aqui eu vou aplicar o View Template inteiro de Assembly mesmo. Ó, peguei aqui 1 para 50, tá? Com as propriedades da vista que a gente tinha lá naquele outro que a gente criou. Mas não veio ali o chãozinho, né? Não veio porque isso não é uma propriedade do View Template, tá? Isso é um elemento de anotação. Então, venho aqui, colo. Aqui eu não tenho colar alinhado com Current View porque o plano é outro, tá? Naquela outra vista lá eu estava olhando para cá e aqui eu estou olhando de um plano diferente. Então, vou dar só um Ctrl V. Ó, ele não pega essa posição exata. Vou colar aqui para cima mesmo, para poder pegar o meio dele e alinhar ali com o eixo da parede. Ó lá. Beleza? E aqui eu vou mover isso aqui, sei lá, 80, foi muito. 60 centímetros para um lado, vou pegar esse aqui, vou mover 60 centímetros para dentro, tá? São os 80 menos os 20 que eu voltei. Finalizo, seleciono, dou um Ctrl C, venho aqui no left e posso também colar aqui alinhado com a vista atual. Beleza? Assim eu já tenho as elevações, tenho também cortes aqui que foram criados, olha lá, bem legal o corte, posso aplicar, cara, posso até aplicar o mesmo View Template, tá? Do Assembly aqui, deixa eu ver o nível de detalhe dele, o level tá fine, legal. Ó, apliquei o mesmo View Template, não veio nível de detalhe, veio Fine, tá, mas a parede está preta. Por que a parede está preta? Provavelmente é o VG. Estranho. Deve ser o VG. Aqui que antes na elevação a gente não viu porque a parede não está sendo cortada. Ó. Aí viu. Beleza. Tá? Vou dar um Align to Current View. Não dá, peraí. Vamos ver aqui. É que esse aqui é de frente, tá vendo a lareira aqui? Então tem que pegar uma vista de frente. Pego esse aqui, dou um Paste Align to Current View, por exemplo, aqui. E no Section B eu tenho que copiar um corte de lateral. Align to Current View. Aplico o nosso View Template. Ó. Então, eu botei Assembly Elevation ali no nome do View Template, mas claramente aqui ele vale para corte também, tá? Aqui, novamente, está faltando um chapim, seria muito legal, a gente pode fazer aqui rapidinho ao longo desse vídeo. Aqui, só para ficar certinho, Elevation and Section, tá? Não sei por que tá, eu fiz em inglês, mantive em inglês, mas beleza. Que mais? Se eu vier aqui na vista 3D do projeto, ó, eu posso vir aqui e criar uma modelagem no local. Então, venho aqui, ó, componente, model in place. Vou fazer bem rapidinho aqui, só para você ver um resultado mais legal. Vou colocar como generic model mesmo. Posso criar aqui um sweep, pick path. Vou pegar aqui o caminho em volta da borda da parede, olha lá, tá? Então, bem legal. Finalizo.
Posso vir aqui nesse... Deixa eu ver aqui no corte B. Ah, ele não aparece aqui pra gente, tá vendo? Mas tudo bem. By sketch, select profile, by sketch. Vamos ver. Tá. Tá, eu acho que ele me limitou um pouco aqui dentro do Assembly, mas então eu vou aqui pela vista 3D mesmo, tá? Vou botar aqui um Edit Profile. Vou desenhar esse chapim. Beleza? Então imagina que eu tenho, tem um chapim aqui, cara. Ó, bem feito aqui, tá? Aí tá até pingadeira. Peraí que não tá certo ainda não. Deixa eu trazer isso aqui um pouco mais pra cá. Opa. Beleza. Vou levar agora para o lado de lá e fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se a gente consegue já... Olha lá, espelhando. Chapim com pingadeira aqui em volta de tudo isso aqui. Cara, para não ficar criando material, vou usar o material que a gente tem aqui de substrato, se eu não me engano. Talvez emboço, pode ser. Nossa, que feio, né? Vamos ver se tem um granito aqui que vai ficar melhor. Granito preto, vamos usar esse aqui. Pronto, olha lá. Finalizo, finalizo. E aí, tem um acabamento ali. Finalizo aqui o Model in Place. E aí, se eu venho, e aí esse era um ponto que eu queria comentar também. Se eu venho aqui na elevação, ó, não tenho o granito, tá vendo? Se eu venho no corte, aí deixa eu abrir aqui o corte B de novo, tem muita coisa aberta. Não tenho granito ainda, tá? Por que que eu não tenho esse granito do chapim? Porque ele não faz parte do meu assembly, beleza? Então, se eu venho aqui, ó, clico aqui, posso dar um Edit Assembly, posso pegar aqui para adicionar, ó, e adicionar esse elemento ao meu assembly. Tá vendo que o assembly, e aí esse era um ponto bem importante que eu queria te mostrar, o assembly ele é uma coisa só, tá vendo? Ele é tudo isso verde, é o assembly. Ah, mas são vários elementos diferentes, categorias diferentes, são. Mas o assembly ele é tudo isso, beleza? Então, a partir do momento que você cria essa montagem, esse assembly, o Revit entende que tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, beleza? E você precisa editar quase como se editasse um grupo, tá? Mas é diferente. E aí eu posso pegar, por exemplo, isso aqui e... Deixa eu ver se a gente vem aqui para uma vista lateral e eleva. Como é que a gente faz? Não sei se ele está preso no hospedeiro. Deixou eu elevar sem problema. Elevei aquela grade ali para cima do chapim, finalizo e agora eu tenho tudo isso dentro do assembly. Se eu venho aqui no corte, olha lá, eu já tenho esse elemento aparecendo aqui no assembly. Por que ele está todo preto? Por causa do material que a gente aplicou, tá? O material provavelmente ele tá, provavelmente não, com certeza, ele tá com a mesma cor no corte e na superfície, daí aparece dessa forma, beleza? Olha lá. Dessa forma, eu posso detalhar conjuntos de elementos no meu projeto. Então, por isso que eu falei, um detalhamento avançado. Cara, porque eu tenho uma série de vistas que estão associadas a esses elementos, somente a eles, tá? Então, vou dar um exemplo aqui mais drástico, tá? Imagina que eu venho aqui... não, se eu tenho um assembly, eu não posso usar o BX, aquele comando que recorta a vista em volta do assembly, o Revit não deixa, tá? Mas tudo bem. Vamos pegar aqui essas paredes aqui, vou dar um BX aqui, olha lá, para criar a caixa de corte. Eu queria dar um exemplo aqui, ó,
que vai ser bem legal. Eu usei o assembly para fazer um detalhamento construtivo dessa lareira, tá? Aí imagina que, putz, nessa lareira eu vou ter aqui, cara, sei lá, um quadro, um adesivo. Vou pegar aqui um quadro da Blocks, tá? Vamos voltar aqui, vou botar aqui quadro, tá? Pode ser um adesivo colado ali. Às vezes você vai pensar, o quadro ele tem prego, sei lá, e tem que botar no detalhamento, não sei. Vamos tentar pegar um quadro mais horizontal. Vou pegar esse aqui, vamos ver como é que fica. Tá, peguei um quadro, coloquei ali na face da lareira, tá? Vamos lá. Cara, às vezes você vai entender que esse quadro ou adesivo que você colocou, qualquer outro elemento, tô falando adesivo porque não é construtivo aqui, não influencia na construção, tá? Você vai entender que esse elemento não influencia na construção, beleza? E uma vez que você chega nesse entendimento, você pode pensar que, putz, não faz sentido eu ter esse elemento no meu detalhamento, tá? Então eu quero fazer um detalhamento da lareira, mas tem um quadro aqui e não faz sentido eu colocar esse quadro no meu detalhamento. E tudo bem, porque uma vez que você fez o seu detalhamento usando a ferramenta de Assembly, tá? Esse quadro ele não vai aparecer no teu Assembly também. Aliás, se você quiser mais informação sobre o plugin da Blocks, a gente deixa sempre o link aqui na descrição quando ele aparece, tá? Ó, então se eu venho aqui nas elevações, back, nesse caso front, cara, eu não tenho um quadro aparecendo, apesar da gente ter colocado ele ali, ele não aparece do mesmo jeito que o chapin não aparecia, tá? E aí você tem a capacidade de trazer aqui para dentro do seu Assembly só os elementos que você quer que apareçam nesse detalhamento. Vamos lá. Se eu venho nesse Assembly da lareira, venho aqui em Create Assembly Views, e agora eu quero ter a prancha, né, que ele sugeriu antes. Se você quiser, você vai ter que desmarcar tudo isso, porque se eu deixar isso aqui marcado e dar um OK, ele vai duplicar tudo quanto é visto aqui, tá? Então tenha cuidado com isso. Quero a prancha aqui. Vou criar uma prancha com carimbo, cara, sei lá, A3. Vamos ver. Ok. E ele criou uma prancha aqui, ó, dentro do Assembly, tá? Essa prancha não está junto com as outras pranchas. Se você quiser, você pode trazer vistas do Assembly para dentro das suas outras pranchas, não tem problema, tá vendo? Olha lá, você pode usar na prancha normal ali. Mas é interessante saber que você pode ter uma prancha exclusiva do Assembly dentro dele também, tá bom? Então posso trazer aqui as elevações, ó, uma pranchinha 3, cara, para esse detalhamento. Fica muito organizado, sabe? Então isso é uma coisa muito legal do Assembly. Deixa eu ver, right, left. Aqui você pode botar indicador de paginação. Tá, e aí eu posso trazer para cá, para essa vista, todas as minhas vistas que eu tenho ali criadas. Ó. O A3 não foi suficiente, pô, mudo para o A2, tá aqui a família da prancha, trago isso tudo para cá, trago essa aqui para cá, ficou grande ainda, mudamos a escala, bota 1 para 25. Sabe? Então, assim, o Assembly ele te dá muita flexibilidade, de verdade. Também dá para criar, como a gente viu ali, ó, tabelas de materiais exclusivas do Assembly. Cara, isso aqui é muito legal. Olha só, eu tenho um levantamento de materiais. Obviamente você tem que filtrar isso aqui, tá? Porque às vezes vai vir coisas que não faz sentido você ter no mesmo lugar, ou você tem que categorizar, tipo, sei lá, material de composição da parede, material de revestimento, ou filtra pelo revestimento, enfim. Você tem uma tabela de materiais que se limita exatamente ao Assembly, tá? Ó, pegou inclusive elementos da família, tá? De famílias que estão ali dentro. Beleza? Vamos entrar aqui na edição da tabela. Ó, edição da tabela, cara, como qualquer outra, tem todas as ferramentas aqui de tabela. Ó, tô pegando Material Name, Material Volume, tá? Poderia ser área também, mas aí depende do material que você está puxando. Beleza? Ou pode puxar os dois também, mas eu acho que não faz sentido na mesma tabela. Vou pegar aqui, ó, Material Area. Olha lá. Dou um OK aqui e ele puxa a área ali certinho, tá?
Você vai ver que tem material que não tem volume aqui relevante para aparecer, tipo o vidro da lareira, você nem gostaria que ele aparecesse. Aí você tem que ir criando filtros aqui para filtrar os materiais que você quer, trazer os que você não quer, tá? Mas enfim, a questão toda que eu queria te mostrar é que o Assembly, ó, e ele já criou aqui dentro da prancha, ó, todas as vistas que estão dentro dela, igual aparece ali na nossa prancha normal, tá? Então, cara, uma prancha padrão. Tudo que está dentro dela aparece aqui. O Revit coloca aqui o azulzinho nas coisas que já estão dentro de prancha também para facilitar para você colocar as coisas que estão faltando. Beleza? Olha lá, funciona tudo normal. É como se você tivesse quase que um novo projeto em Revit dentro do seu projeto em Revit, entendeu? Então, cara, te dá muita flexibilidade e autonomia. A planta a gente não mexeu ainda, ela tá feia aqui. Beleza? Posso dar um Hide in View aqui, Category. Tá na escala 1 para 20, beleza. Dá para colocar detalhamento, texto, tag de material, cota, tudo isso dentro do Assembly. Tem limitações? Cara, tem limitações com certeza, tá? Tem uma série de limitações aqui. Por exemplo, eu vi que essa paginação aqui está errada. Cara, como é que eu edito essa paginação? Vamos vir aqui para uma planta do térreo do projeto. Ó, vou tentar pegar aqui um corte. Peraí que ele está criando detail view. Um corte olhando para isso aqui. Tá, então só, eu fiz essa elevação aqui, eu quero esse corte, né? Eu quero ajeitar a paginação desse revestimento que está ali. Se eu clico nele e venho aqui no Edit Assembly, não tem como, tá vendo? Por mais que aqui eu possa editar os elementos, editar o tamanho, tipo, quero diminuir a parede, posso fazer, sabe? Mas aqui ele está dando conflito com o chapinho que foi criado ali com base nessa parede. Tudo bem. Posso fazer por dentro da edição do Assembly. Mas, por exemplo, o revestimento eu tenho que alinhar por fora do Assembly. Aliás, pegando aqui o eixo dessa lareira, para ficar centralizado. Tá vendo? Por que é por fora do Assembly? Não tenho a mínima ideia, tá? Mas são características aí da ferramenta que você tem que ter um pouco em conta. Um outro ponto, até fazendo um pouco de conexão com o vídeo de legendas, tá? No vídeo de legendas, aliás, eu acabei excluindo essas janelas aqui e não retornando aqui, dando Ctrl Z, mas tudo bem. No vídeo de legendas eu usei esse mesmo arquivo aqui e a gente fez um mapeamento de esquadrias de janelas. Eu mostrei que dava para fazer também com Assembly e tudo, né? Mas acaba que, se você tem esse elemento que você está detalhando, se ele se repete em outros lugares do projeto, aí já não fica tão legal, tá? E aí eu vou fazer esse comentário aqui também para você ver. Vou trazer aqui uma janela desse lado de cá. Por exemplo, se eu pego essa janela e dou um Create Assembly nela, tá? Ó, ele vai criar ali, não vou nem botar nome, tá? Posso criar as vistas, posso detalhar, posso fazer tudo. Só que, por mais que seja um detalhamento dessa janela e eu tenho outra igual aqui do lado, eu tenho várias outras iguais a ela, o Revit ele não cria a associação de que todas as janelas que são iguais a essa, do mesmo tipo, do mesmo tamanho e tal, fazem parte do mesmo assembly. Ele não entende que o detalhamento que você fez naquele assembly se refere a todas as janelas iguais, tá? Então, por exemplo, essa janela aqui, ela não tem relação nenhuma com o assembly. Essa aqui tem, que foi a que eu usei para criar o assembly, olha lá. Inclusive aparece o Windows Assembly, tá? Aqui nesse espaço, onde está a janela, existem dois elementos. Existe o elemento Assembly e existe o elemento janela, beleza? Então, por exemplo, ó, vamos a fundo aqui, né, que a gente se aprofunda nas coisas. Peguei aqui, deixa eu ocultar esse telhado que está verde ali. Peguei aqui um crop da região da janela, tá? Se eu fizer aqui uma caixa de seleção, ó, nessa zona, eu pego um elemento, uma janela, tá? Se eu faço um outro aqui, uma outra caixa, nessa outra zona, eu pego dois elementos agora. Eu pego o elemento janela e o elemento assembly, tá? Então tem que ter muito isso em conta, porque uma vez que você cria o assembly, você está criando uma coisa nova
que está dependente daquela janela, tá? Se eu venho aqui, por exemplo, e filtro, ó, vou pegar só a janela e deleto essa janela, o Revit me dá um aviso dizendo que o assembly foi deletado também, porque ele depende da janela, beleza? Daquela janela. Ah, mas tem outra igual. Não, ele depende da que você deletou, entendeu? Então, às vezes, você vai ter um prédio com, sei lá, 20 pavimentos, 1000 janelas, não sei, e você vai botar o assembly em uma. E se alguém for lá e deletar aquela uma, vai deletar todo o detalhamento daquela janela. Faz sentido detalhar desse jeito? Acho que não, tá? E aí você vai ter que ir buscando caminhos para você fazer o detalhamento que você quer, tá? Nesse caso aqui, até por isso, eu usei o assembly num elemento único do projeto, beleza? Eu usei o assembly na lareira, que é uma coisa que existe ali em um local, que envolve vários elementos, inclusive, tá? Nesse caso faz muito sentido usar um assembly, tá? É um elemento que está ali sozinho, beleza? Em elementos que se repetem, nem tanto. Tá? Então, assim, onde é que se usa muito assembly? Cara, se usa muito para detalhar esse tipo de coisa. Se usa muito para detalhar, por exemplo, painel de vidro, tá? Então, posso pegar, cara, todo esse painel aqui, ó. Deixa eu dar um HI aqui para isolar ele. Então, assim, posso pegar todo esse painel aqui e criar um assembly dele, mas tem que ter cuidado porque você não pode pegar assim, ó, só a curtain wall, tá? Você tem que pegar tudo. Aqui ele não deixa, ó. Você tem que pegar montante, painel, tudo. Faz uma caixa de seleção, seleciona tudo e dá um create assembly ali. Tá, aí ele está me dizendo aqui que a minha seleção tem elementos que não são aceitos no assembly, beleza? Vou dar OK, assim mesmo. Ó, curtain panel 001, beleza. Criei o assembly ali. Vou dar um HR aqui na minha vista 3D, seleciono esse assembly, ó, tô aqui, edit assembly, tá vendo? Vou dar um edit assembly aqui para adicionar, ó, a porta que não veio antes. Então adicionei a porta. Legal, finalizo. Vou lá, bom, seleciono aqui, vou aqui em Create Views. Vou criar aqui uma vista 3D para ver como é que ficou, tá? Vista 3D do assembly. Olha lá, perfeito. Beleza? Tenho painéis, tenho... tentar botar aqui de um jeito que a gente veja o painel, mas não está indo. Ó, o painel está aqui. Tenho painéis, tenho montantes, tenho a porta, tenho tudo e posso detalhar esse assembly, tá? Posso vir aqui no Create Views, já tenho vista 3D, não preciso mais dela. Posso criar aqui, por exemplo, elevations, left, right, front e back. Beleza, então OK. Ele vai criar aqui dentro do Assembly Curtain Panels as elevações dele. Ó, back e front. Cara, posso usar isso aqui para fazer todo o detalhamento da minha parede cortina, tá? Posso colocar aqui, por exemplo, ó, a abertura da porta. Beleza? Se tiver janela, posso detalhar a janela ali também, posso colocar medidas, textos, tags de material, tudo isso. Do jeito que a gente fez na lareira, a gente faz com esse elemento também. Ele é um elemento único e relevante no meu modelo. Eu quero detalhar ele para alguém construir essa esquadria. Faz sentido? Então aqui a gente usa um assembly, entendeu? Posso usar assembly em um monte de lugar. Posso usar assembly na piscina, posso usar assembly na cozinha também. Olha que legal. Aqui é muito comum. Deixa eu pegar um BX aqui na cozinha. Ó, aqui na cozinha eu tenho uma série de elementos. Deixa eu botar aqui no Consistent Colors para a gente ver bem. Eu tenho uma série de elementos que no meu projeto eles estão soltos aqui. Eles estão dependentes um do outro. Ih, mentira, então não. Aqui a gente criou uma família para colocar tudo junto, tá? Mas poderia ter outras coisas aqui, poderia ter uma cafeteira, poderia estar tudo solto, eu poderia selecionar todos esses elementos individualmente e criar um assembly deles juntos para detalhar como vai ser aquela construção daquela marcenaria, quais são os eletrodomésticos que a gente está utilizando, qual é o espaço de cada coisa, cara, tudo isso dentro de um espaço só dele, entendeu? Então é muito legal usar a ferramenta Assembly,
tá? Outras restrições que a gente tem aqui usando o Assembly. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui para exemplificar. Espera aí. Esse aqui é um projeto bem legal que a gente utilizou, que a gente construiu, inclusive, durante a aula, para falar sobre links e grupos, tá? Para construir projetos de prédios usando links externos. Então, quando eu seleciono esse pavimento tipo aqui, ó, isso aqui é um link, tá vendo? E dentro do link, eu não posso, por mais que eu possa, por exemplo, selecionar uma determinada janela, eu não posso criar um assembly de um elemento que está dentro de um link. Eu teria que ir lá no link, isso foi uma dúvida de uma pessoa aqui no YouTube. Eu teria que ir lá no link e fazer esse assembly dentro do link, não dentro do meu modelo completo, digamos assim. Então, se você usa assembly para fazer detalhamentos que você precisa e esses elementos estão dentro de um arquivo linkado, você não vai conseguir usar o assembly nesse caso, tá? Enfim, curiosidades e para você também saber, beleza? Outro ponto também, talvez seja já o nosso último ponto aqui, do mesmo jeito que a gente fez esse detalhamento aqui, a gente poderia ter feito isso com assembly também, tá? Só que aí envolveria a gente pegar essa parede, a parede de baixo, pegar a laje, colocar isso tudo num assembly. E aí, novamente, será que faz sentido pra gente? Será que é bom? Será que é um bom caminho? Acho que não. Só se a gente fosse extrair muitas vistas disso, entendeu? Tipo, vou extrair muita vista desse negócio, muitos cortes, muitos ângulos diferentes. Aí, beleza, poderia fazer mais sentido, mas em geral é melhor deixar separado de um assembly quando você tem um detalhe assim de uma região do projeto, um detalhe isolado, né? Digamos assim. Ó, aqui, de repente, aquele exemplo da cozinha cabe aqui, ó. Agora sim, para a gente fechar, tá? Deixa eu dar um HH aqui para ocultar isso aqui. Imagina que eu quero falar para a pessoa que vai construir aqui essa bancada como é que ela vai ser, tá? Ó, posso selecionar todos esses elementos aqui, beleza? Não preciso das geladeiras que elas são soltas. Seleciono tudo isso aqui e vou dar um Create Assembly. Vou colocar aqui bancada da área gourmet, por exemplo. Tá? Criei o assembly, dou um create views aqui, vou criar uma vista 3D, vou criar aqui uma planta, acho que section não, elevation sim, vou deixar as 4 para a gente ver qual que a gente quer, e uma prancha com um tamanho A2 aqui. Dou OK e pronto, olha lá, criei um assembly novo de bancada da área gourmet. Já estou aqui na vista em planta. Coloco aqui no Consistent Colors, posso ocultar essas vistas aqui, ó, na real, antes de ocultar, eu quero essa e essa, tá? Que olham aqui desse lado e desse lado. De trás eu não quero, não faz sentido, então vou deletar já aqui, e essa aqui eu também não quero, e daí já deleta aqui da minha lista de vistas, tá vendo? É mais fácil. Beleza, agora eu posso ocultar isso aqui, Hide in View Category, posso cotar toda essa bancada livremente aqui dentro do meu assembly, ó, e fica legal. Tá? Podia ter feito essa cota para o outro lado também, que ia ficar melhor ainda, para cá e para cá, né? Tudo bem? Novamente, textos, tags, tag de material, tudo isso a gente extrai daqui. Vista 3D, olha lá, bem legal a vista 3D. Tá? Nível de detalhe alto, consistent colors, posso botar até um shaded aqui se quiser. Ó, fica bem legalzinha. Tirar esse serrilhado aqui. Relevação de frente, oculto isso aqui. Consistent colors. Posso até vir aqui na lareira, por exemplo. Deixa eu pegar aqui e trazer esse elemento para cá. Tá? Dei um Ctrl C. Venho aqui na minha vista. Deixa eu ver se pega aqui um Current View. Olha lá. E boto para lá assim.
Beleza? Opa, aqui eu voltei para a lareira. Posso também aplicar View Template. Aí. Aqui o View Template mudou a escala, né? Tá, então posso tirar a escala do View Template, botar aqui no 1 para 25, por exemplo. E é isso. Então, assim, temos, novamente, muitas possibilidades. É uma ferramenta muito legal de a gente usar. Ó, e aí a gente cria detalhamento de tudo isso. Aqui está no 1 para 20, esse aqui está no 1 para 25, né? Então vamos colocar na mesma escala para poder alinhar até... Ah, aqui não vai alinhar porque não é a mesma... Tá bom. 1 para 20. Deveria alinhar, né? Acho que aqui está alinhado. Ó. E é assim que se cria detalhamentos no Revit. Espero que essa aula tenha ajudado. Deixa um comentário para a gente aqui para saber se ajudou ou não. Não propositalmente não dediquei tempo aqui a colocar texto, cota e tudo, porque eu acho que isso aí todo mundo já sabe mexer, né? Carimbo, né? Todo mundo já sabe trabalhar com isso. Mas assim, acho que a aula em si está agregando bastante valor, acho que está bem legal e bem ampla. Agora, eu vou te dar aqui, cara, a cereja do bolo, tá? Isso aqui, ó, eu acho que você não vai encontrar isso aqui em nenhuma aula de assembly, em nenhum lugar, beleza? Mas faz toda a diferença no seu fluxo de trabalho. Então, para você que ficou até o final, pô, isso aqui vai fazer muita diferença para você num projeto de execução, beleza? Vamos lá. Aqui é o seguinte, você veio, fez os seus assemblies aqui, tá? Então tem aqui bancada, painel, curtain panel e lareira. Tem os assemblies lá criados, beleza? Esses assemblies, eles têm dentro deles uma prancha, tá? Então vamos trabalhar com esse aqui da bancada, tá? Eu tenho aqui uma prancha que é a A101. Eu vou dar um rename nela, eu vou colocar essa prancha como, sei lá, DET001. Eu vou botar aqui o nome dela como detalhamento da bancada da área gourmet. Por exemplo, o nome da prancha, eu vou botar aqui DET01 só. Deixa eu ver. Sim. Beleza. Então, cara, coloquei o nome da prancha aqui. O que acontece? Se eu pego esse assembly, venho aqui no Edit Type, e aqui eu tenho, ó, Assembly Code. Nesse Assembly Code, o que eu vou colocar? Vou colocar esse DET01 aqui. DET.01. Ah, mas é manual. Tá, é manual. Manual, beleza. DET01. Coloquei aqui o código da prancha nesse Assembly Code. Por que eu fiz isso? Porque daí quando eu venho aqui numa prancha, num desenho do projeto, tá? Eu tenho aqui o meu assembly. Nessa prancha, nesse desenho, eu queria colocar uma referência a esse detalhamento, aquela prancha que eu estou detalhando, tá? E é aí que entra o assembly code. Só que eu preciso de um tag para isso. Então aqui agora a gente vai criar uma tag para cá. Daí a gente vem aqui em File, New, Family, vamos aqui em Anotações e a gente vai puxar uma Multicategory Tag, beleza? Multicategory Tag. É uma tag para várias categorias. A gente vai abrir, ela vai vir vazia assim. Vou criar aqui um label. Ó, create label. Vou clicar aqui bem no meio. E aqui eu vou puxar, ó, a primeira coisa que já aparece, Assembly Code, Assembly Description. Vou puxar esse Assembly Code, que faz referência à prancha. Posso colocar aqui um prefixo, por exemplo, ver prancha
ou até detalhamento, ver prancha, essa prancha, tá? Que está escrita no Assembly Code. Olha lá. Vou esticar assim, vou colocar ele pela esquerda, botar ele bem aqui alinhado no meio do espaço aqui dos planos da tag. Beleza? E, cara, é isso. Eu tenho uma tag aqui que mostra essa prancha, tá? Funciona. Beleza? Não vou perder mais muito tempo aqui. Vou botar só transparente. Vou salvar essa tag. Save as, family. Vou colocar aqui assembly tag. Salvo, carrego aqui no meu projeto e eu posso colocar uma tag nesse assembly. Tá vendo? Ela vem assim um pouco bagunçada, mas a gente pode ajustar direitinho. Bom, dei um clique aqui. Ela está pegando o meio do assembly, tá vendo? Porque ele é tudo isso aqui. Então acaba que ela pega meio mal ali. Aí a gente pode pegar esse leader type, ó, botar freeend, tá? E aí ele deixa a gente mudar aqui a posição da linha. Deixa eu trazer isso aqui para fora primeiro. Vou botar para cá e eu posso, por exemplo, fazer uma chamada para esse ver prancha det001, tá? Posso colocar aqui uma setinha na ponta do... Aí, calma aí que eu estou ajeitando aqui para ficar legal. Ó. Então, assim, eu estou numa prancha que está muito distante, né? A gente está numa escala 1 para 100, por isso que o texto ficou grande assim e tal. Mas eu poderia fazer uma chamada aqui de que quem queira ver esse detalhamento pode ver a prancha det01, por exemplo. E eu poderia fazer a mesma coisa com outros assemblies, tá? Então eu poderia vir, por exemplo, no térreo técnico aqui, só que lembrando, eu tenho que editar o assembly para colocar aqui um assembly code, vou colocar aqui det02. Beleza? E aqui eu posso usar um multi-category tag para puxar aqui essa tag lá, ver prancha det02. Tá? Novamente, freeend. Na escala 1 para 100 é difícil da gente trabalhar esse tipo de coisa, mas funciona. Beleza? E assim você vai relacionando as coisas e você pode fazer chamadas dentro do seu projeto para a prancha, que é a prancha de referência do assembly, que tem todo o detalhamento daquele elemento. Beleza? É isso. Espero que essa aula tenha ajudado aí. Para quem tiver interesse, a gente tem um curso super completo de Revit. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.